Os automóveis elétricos estão a caminho de virar uma coisa do passado, por causa de um novo tipo de motor da Toyota, que é totalmente incrível. Esse novo motor que a Toyota está desenvolvendo é considerado o motor mais ecológico que existe. Então, fique atento e prepare-se para uma revolução completa no mundo dos veículos, enquanto exploramos o novo motor da Toyota que vai acabar com o mercado dos carros elétricos. O motor que a Toyota está desenvolvendo é, acredite se quiser, um motor de água, que é relativamente parecido com os FCEVs, como o Toyota Mirai, e os motores de combustão interna de hidrogênio, como o 1.6 litro 3 cilindros que eles desenvolvem no momento. Quanto à história, os motores de água sempre foram um dos maiores pontos de esperança da indústria automotiva, pois eles prometem grandes vantagens sobre os motores e carros elétricos convencionais. E tem sido muitas tentativas de fazer os motores de água viável e confiável para o uso diário sem desistir. É exatamente aí que a Toyota entra com seu novo motor de água. Como, em vez de muitas tentativas anteriores que foram feitas em escala com orçamentos limitados, a Toyota tem o seu capital e pode testar o motor em todas as condições possíveis. Como funciona um motor de água? O motor, por todas as intenções e propósitos, é similar ao gerador HHO, com apenas algumas diferenças menores que o tornam melhor para o uso diário em automóveis. O motor é bem parecido com o motor de combustão de hidrogênio em Toyota Yaris GRH2. Apenas que, em vez de usar o hidrogênio já processado, o motor processa e separa o hidrogênio do oxigênio por criar uma reação química. Na essência, o motor USA, o processo de eletrólise para separar as moléculas HBB20. O hidrogênio e o oxigênio se separam quando os eletrodos que estão em um tanque que contém água começam a emitir voltagens altas. Porém, como o hidrogênio é mantido dentro da água quando está armazenado no tanque, não há necessidade de tanques extremamente reforçados e pesados. O que é o caso com os FCEV e os motores de combustão de hidrogênio, pois o hidrogênio sozinho é extremamente difícil de conter. O processo de mover o veículo é onde as semelhanças entre o motor de combustão e o motor de água começam, pois depois que se separa do oxigênio, o hidrogênio é depois enviado ao motor, onde ele queima similarmente ao gás natural comprimido, e a forma como o motor funciona é similar ao de CNG. Os injetores de combustível precisam ser adaptados para gás comprimido, e as velas, pistões e válvulas de cilindro precisam ser reforçados, pois o hidrogênio é muito inflamável, fazendo sua detonação muito forte, que é por isso que precisa de componentes mais resistentes. Quais os benefícios de longo prazo para o ambiente? Bem, primeiro de tudo, é quase completamente zero emissão em comparação com os motores de combustão interna, similares aos carros elétricos, enquanto também sendo muito mais conveniente que os carros elétricos. Na verdade, esqueça isso, é mais conveniente que qualquer outro tipo de motor de água. Desde que você tenha acesso à água pura, você poderá abastecê-lo e também custará a você quase nada. Também há muito menos necessidade de extração de petróleo, porque se o motor for adiante, a única parte real da indústria inteira onde os combustíveis fósseis podem ser usados são as máquinas pesadas ou as unidades de produção de energia grandes. Além disso, não há necessidade de extração de metais raros da Terra, que é um dos processos mais poluentes da indústria inteira no momento, pois, diretamente, polui as fontes de água e os solos que estão em torno da mineração, fazendo a área ao redor de todo o mundo completamente inabitável. Também, se compararmos os motores de água com os motores de combustão de hidrogênio e FCEV, que também são rotulados como emissões zero, podemos ver que eles são muito superiores nesse sentido também, porque a quebra de água requer um pouco menos de trabalho, enquanto a quebra de hidrogênio sozinho requer muito mais raciocínio, condições específicas e, mais do que tudo, muito mais dinheiro, enquanto também sendo consideravelmente mais prejudicial para o ambiente. Você vê, hidrogênio em sua forma pura é um gás que é extremamente difícil de conter. E, na verdade, eles podem ser mais potentes do que os motores de combustão interna, pois eles podem gerar até 3 vezes mais de megajoules de energia do que os motores de gás.
Eles também são muito mais seguros do que todos os outros tipos de motor, pois não há combustíveis muito elevados constantemente sendo armazenados dentro do carro, então não há necessidade de se preocupar com o carro se incendiar ou até explodir como um foguete se falhar. Eles também são muito fácil de produzir, pois seus mecanismos mecânicos são apenas um pouco mais complexos do que os motores de gasolina comum. Eles são muito mais simples e mais baratos para produzir do que os EV e FCEV, e por causa da natureza deles, eles seriam a opção perfeita para países emergentes que não são bem desenvolvidos e não são ricos em petróleo. Na verdade, por essa razão sozinha, um cientista iraniano decidiu converter o seu Peugeot 405 em água e acreditou em fazer isso. O cientista Aladdin Qassemi Pinto conseguiu produzir uma conversão funcional para seu carro velho e o tornou um maravilha tecnológico verdadeiro. Imagine o que Toyota poderia fazer com o seu dinheiro. Se um homem em uma garagem pudesse fazer um carro de água potente que poderia ser usado diariamente. Além de ser fácil de produzir, motores de água potente são também extremamente econômicos, em comparação com veículos e EVs de gás potente. A Qassemi tem 405, que mede entre 30 e 40 milhas por galão de água, que é fantástico, porque o motor de óleo usado no carro nunca conseguiria tantos números altos. Isso significa que podemos hipoteticamente ver motores de água que podem fazer 80 mais quilômetros para o galão sem ser completamente poluente, o que faz o custo de manter esses carros ainda mais baixo do que o que inicialmente pensamos que seria. Porém, como não existiram versões oficiais desse tipo de motor, e como não há outros fabricantes de carros que estão ativamente trabalhando com esse tipo de motor, temos que nos perguntar: são os motores de água o futuro? Bom, hipoteticamente, sim, os motores de água podem ser apenas o futuro dos veículos. Mas a conclusão não é tão simples, pois há 1 milhão de problemas que os motores de água têm enfrentado no passado. Primeiro de tudo, são os problemas logísticos. Apesar de que a infraestrutura precisaria de poucos ajustes, a tecnologia de motor ainda é extremamente experimental. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e deixe sua opinião nos comentários sobre o que você acha desse novo motor da Toyota. Parece promissor?